Eu costumava ser invadida por esse sentimento horroroso, como se não tivesse espaço para eu respirar, como se não tivesse espaço para mim na minha vida, como se todas as exigências externas que eu sentia que existiam na minha cabeça tivessem me oprimindo, me esmagando, até eu sentir que não conseguia mais respirar. Se você já sentiu isso, você sabe do que eu tô falando. E muitas vezes, enquanto eu sentia essas coisas ruins, eu tinha a vontade de me isolar, caminhar sozinha para ver se eu me encontrava. E eu vivi esse tipo de sentimento quase minha vida inteira, especialmente quando eu era mais nova, especialmente na adolescência. E lá em 2018, eu encontrei um jogo que me fez sentir completamente compreendida, que me fez sentir como se eu não estivesse sozinha no meu sentimento. Um jogo que foi uma obra de arte que foi capaz de descrever com precisão tudo que eu sentia. E esse jogo é Celeste. Então jogar ele foi assim muito significativo para mim e eu não pude deixar de fazer diversas analogias sobre o jogo e minha própria vida e a jornada de, acredito que qualquer um que sofra de ansiedade, de pânico. Então, oi, eu sou a Menivi, você tá aqui no meu canal, obrigada por ter clicado nesse vídeo e eu espero que ele traga alguma reflexão útil para você sobre saúde mental e a jornada pra gente escalar a nossa montanha interna até a gente se tornar quem a gente realmente é. Primeiramente, se você não conhece o jogo Celeste, ele é um jogo independente de plataforma, belíssimo, com uma arte linda, com cores maravilhosas, inclusive os dois artistas responsáveis por todas as artes do jogo são brasileiros, olha que coisa incrível. A equipe que fez o jogo é uma equipe bem reduzida, se bem me lembro, tipo, menos de 10 pessoas, e ele é lindo e desafiador. A protagonista dessa jornada é a Madeline, uma ruivinha muito bonitinha, tá bem perdida na vida. O jogo conta com muitas paisagens, cores e alguns poucos personagens no seu caminho. Mas essas poucas pessoas que aparecem no nosso caminho, a gente pode contar com elas e a gente sabe que no final dessa jornada vai ter uma bela torta de morango nos aguardando. E tudo isso é envolto numa bela trilha sonora que conversa perfeitamente com cada momento do jogo. E sem mencionar ainda as artes, que são belíssimas e foram feitas por 2 brasileiros. Sim, tem brasileiros no meio da equipe desse jogo. O que a gente sabe é que a nossa protagonista parece estar vivendo um momento difícil da sua vida. Parece que ela terminou um relacionamento e ela tá sem nenhum emprego bem estabelecido. Ela começa a caminhar sozinha e inicialmente encontra uma construção abandonada. E por aí já começam as nossas reflexões. O negócio é que essa montanha de Celeste, ela mostra para as pessoas quem elas realmente são e como elas realmente estão. É como se elas encontrassem uma jornada que na verdade reflete exatamente quem elas são. É como se ela estivesse escalando uma montanha que é na verdade o próprio psicológico dela. E esse início em que ela encontra uma construção abandonada já me lembrou meu próprio abandono antes de eu começar a subir a minha própria montanha de Celeste também. E nesse momento ela encontra o Theo, que é um parceirinho da jornada dela, que começa a fazer ela ver um pouco diferente essa situação da montanha. Enquanto ela tá com medo das ruínas, achando tudo muito assustador, começar aquela jornada, o Theo tá animado, ele tá ciente dos riscos, ele aceita, inclusive ele grita um belo YOLO, you only live once, assim, afirmando que só se vive uma vez. E eles se separam depois disso, porque como eu disse, são jornadas individuais, né? E a jornada da Madeline é bem individual. E foi isso que a incrível personagem que a gente vai abordar hoje fez. Madeline pegou suas coisinhas, pegou o seu desencontro com a vida, sua situação de vida um pouco frustrada, o término do seu relacionamento, sua falta de emprego estável e resolveu subir uma montanha por motivo nenhum, só para tentar provar para si mesma que ela ainda era capaz de realizar alguma coisa. Celeste é um belíssimo jogo independente de plataforma, com lindos gráficos, inclusive 2 brasileiros artistas trabalharam nesse jogo, e uma trilha sonora que complementa perfeitamente as situações psicológicas que a personagem está vivendo e também as fases do jogo. A história do jogo é basicamente que uma menina
Essa daí, Madeline, meio perdidinha nessa fase de vida, decide escalar essa montanha para ver se ela é capaz. Mas antes disso, até ela encontrou uma velhinha que só fez provocações e ficou duvidando se ela seria capaz mesmo de encarar essa montanha, que mostra para quem a escala a verdade que está dentro do seu próprio coração. E a velhinha duvida que Mad vai ser capaz de fazer isso. E essa senhora tem um pouco de razão. São poucos aqueles que têm coragem de olhar para dentro da própria montanha, de olhar para suas ruínas, de olhar para os cantos mais abandonados do seu ser. São poucos que têm coragem de abrir aqueles quartinhos escuros que a gente escondeu lá no fundo da nossa mente. E são poucos também aqueles que têm coragem de encarar a nossa própria pior versão, aquela que nos diz coisas tenebrosas e que muitas vezes nos faz acreditar nela sem pestanejar. Mas Mad começou a andar, foi caminhar sozinha, encontrou essa construção abandonada para começar o jogo aí. E aí a gente já pode ver essa construção abandonada, que é o primeiro lugar que nossa protagonista encontra, como talvez o próprio abandono que ela fez dela mesma, né? Uma vez que tudo que aparece na montanha é porque tá dentro da gente, eu acredito um pouco nisso. Ali ela encontra o Theo, que tá vendo essa mesma parte abandonada da montanha de uma outra forma. Ele tá vendo como uma ruína que pode esconder segredos valiosos. Ele diz que quer explorar mais esse ambiente. A Mad até pergunta: você não tá com medo, não? E ele fala: não, só se vive uma vez, vamos curtir, eu quero explorar tudo aqui. E assim eles se separam. E essa presença do Theo aí, junto da jornada da Madeline, vem totalmente trazendo um outro ponto de vista sobre uma jornada muito intensa para Mad. Ele também está escalando a montanha dele com os desafios dele, só que ele está tendo uma outra visão sobre essa realidade. Ele está empolgado, ele está animado, ele está indo sem medo, enquanto o medo é um dos fatores que mais é predominante na Mad. Tenho que dizer que em mim também. Muitas vezes foi e muitas vezes ainda é. Assim a jornada começa, eles se separam, Mad vai caminhando, encontra muitos espinhos, buracos, cenários ruindo, vários desafios aí logo nesse começo. Falando sobre o jogo em si, ele é muito desafiador e muito divertido. E uma das coisas mecânicas que eu mais gosto em Celeste é a rapidez com que você morre e dá respawn. E essa velocidade com que você morre e dá respawn, surge de novo para enfrentar o seu desafio, ela deixa tudo muito instigante. Você mal tem tempo para ficar frustrado, para dar rage, para pensar em fechar o seu jogo, você já tá pronto para tentar novamente. Isso por si só já me traz uma mensagem muito especial, tipo: tá dando errado, tá difícil, sua jornada tá espinhosa, ela tá te machucando. Nem pensa, só vamos de novo e vamos tentar de novo. Parece que esses momentos em que a gente para se lamentar, que a gente não conseguiu passar de fase, seja na nossa vida de verdade ou dentro do jogo, isso aí drena um pouco da nossa energia e disposição de tentar de novo. Quando você só tá ali de novo e aperta o start e vamos sem parar, você fica realmente imparável. Enfim, em meio aos desafios, a subida nessa montanha de Celeste começa ao mesmo tempo em que Madeline mergulha fundo nos seus receios e aflições. Ela encontra um hotel estranho e abandonado que mais parece um labirinto, talvez muito como o próprio psicológico dela, com todos esses quartos vazios e trancados que eu falei, cheios de bagunças e sujeiras. E é ali, naquele lugar esquecido, abandonado e sem manutenção, que Mad encontra o seu pior rival, pior inimigo de todos, com uma voz cruel e impiedosa. Um inimigo que, além de tudo, tem autoridade. Parece que esse inimigo está falando a verdade, porque ele sabe, ele conhece a Madeline. É um observador crítico, sempre à espreita, vigilante. E esse inimigo nada mais é do que alguém que eu vou chamar de má Madeline aqui, a Bad Mad. E ao
sair, essa figura venenosa já vem dizendo: ufa, tô aliviada de sair desse lugar. Ele tava terrível, bagunçado, horrível. Ainda bem que você tá fazendo alguma coisa, Madeline. Você precisava fazer alguma coisa mesmo sobre isso. Tá tudo tão ruim aqui dentro. Mas aí a Bad Madeline já vem com as suas críticas. Mas tá, eu sei que você precisava fazer alguma coisa, mas isso? É isso que você vai fazer? Escalar essa montanha? Você nem sabe o que você tá fazendo. Você não é alpinista. Você tá perdendo tempo e, além disso, você nunca conseguiria fazer isso sozinha, nem se você quisesse. O mais interessante pra mim aqui é que esse vilão representa muito quem eu fui tantas vezes comigo e talvez você foi com você mesmo também. É uma voz interna que vem com conselhos acompanhados de julgamentos, sempre, de uma desmotivação. Todo ímpeto que vem na Madeline dela fazer uma coisa vem com uma voz já castrando, acabando com tudo, falando: não, não vai dar, não vai rolar. E pior, essa voz se considera pragmática, dona da verdade, apegada aos fatos. Aí essas palavras vêm sempre com um peso gigantesco de verdade. Quantas vezes você não acreditou na pior parte de você mesmo? Quantas vezes você não acreditou em mentiras que você contou pra você e só vieram pra te prejudicar? Eu sei que Madeline encara de uma forma muito estranha essa figura. Fala: ué, o que você quer comigo? O que você tá fazendo aí? Por que você tá sendo tão cruel comigo? Mad fica sem entender nada. Mas ainda assim ela segue, porque ela tá determinadíssima a subir e escalar essa montanha. Ela tá passando pelo hotel, tá um pouco presa, mas vai encontrando sua forma de sair. E em certo momento ela insiste que ela deveria ajudar o Sr. Oshiro, que é o dono desse hotel, tão abandonado e feioso. E aí, mais uma vez, eu vi a mim mesma nessa personagem. Quantas vezes eu não fiquei tentando resolver a situação ou bagunça dos outros, quando na verdade eu tinha a minha bagunça para limpar. Inclusive, uma vez que você sai desse hotel, consegue descobrir sua forma de sair daquele embrenhado muito louco lá, você reencontra a velhinha do começo do jogo, aquela velhinha sábia e debochada, e ela fala: não faça do Sr. Oshiro, dono do hotel, o seu próprio projeto. E aí eu só quero que você fique com essa reflexão de quantos projetos você pegou na sua vida para fugir do seu projeto principal, que devia ser você mesmo. É um parente que tá com um problema, um amigo que você tem que ajudar porque, ai, coitada dessa pessoa, e tcharanãs, mas você é sempre evitando de olhar os seus próprios problemas e resolver a própria vida. De qualquer forma, a senhorinha do início que nos revê ali nos lembra: cuidado, se você quiser voltar, você pode. A montanha te mostra quem você realmente é, esteja você pronto ou não. Madeline resolve encarar e quer continuar da mesma forma. Ela encontra o Theo e continua seguindo com ele a sua jornada. Eles pegam um teleférico e vão subir para um lugar mais alto ainda em Celeste. Eles começam a pegar mais e mais altitude, o ar vai ficando fino e o elevador quebra. O medo vem, a Bad Madeline aparece também para piorar tudo, que é essa voz ruim de dentro da Madeline, e ela é invadida pela sensação de pânico pela primeira vez no jogo. Aí a gente tem uma das partes mais especiais da gameplay. Aparece essa linda peninha e você tem que respirar junto com ela. É um exercício que o Theo te ensina para te acalmar. Eu tenho que dizer que essa parte no game foi muito forte para mim, especialmente as partes em que a Madeline começa a ter crises de pânico, porque pelo menos para mim foi uma coisa muito imersiva. Acabou me fazendo um pouco mal real, pela sensação de conexão que eu tava com a personagem, né? Não sei se mais alguém que jogou isso sentiu também, mas instantaneamente aquela sensação de ansiedade extrema e pânico foi me invadindo também, e eu fui me acalmando também com a peninha do Theo. Eu sei que a tensão que o jogo cria realmente traz você para esse mood do pânico. E aí, junto com o pânico, vem os pensamentos terríveis na mente da Madeline. Se é tudo na cabeça dela, por que é tudo tão hostil? Por que ela se sente como uma mera passageira no próprio mundo? Porque afinal, se a cabeça é a cabeça dela, como que ela não consegue coordenar os próprios pensamentos e sentimentos para ter uma realidade um pouco melhor? Madeline começa a se sentir uma pessoa horrível. Ela começa a perceber olhos a observando e a julgando. E se o templo de Celeste e essa montanha realmente mostram quem ela realmente é, será que ela não merece tudo isso? Porque olha quanta feiura, olha quanta sujeira, olha quanta maldade. Ela se pergunta isso e conversa um pouco sobre esse drama com o Theo. E o Theo diz que ninguém
mereceria tantas coisas ruins, muito menos ela. Os dois conseguem sair da situação difícil ali no teleférico, mas aí o nosso coração já começa a ser acalentado e a gente começa a perceber o quanto a Madeline se sente uma pessoa ruim. Ela diz que seu cérebro tá deixando ela louca, que ela fica fixada em coisas ruins e idiotas sem importância já há anos, coisas passadas, coisas pequenas, coisas grandes. Ela diz que é boa em manter as aparências, mas na verdade ela diz que tá lutando para manter todos os seus pedacinhos juntos. O Theo diz que ninguém ia conseguir sentir tanta coisa ruim assim e ainda sobreviver. Mal sabe ele, né? Mal sabe você, Theo. Tanta gente se sente assim. A Mad então diz que bebe para aliviar essa tensão e arranja briga com estranhos na internet. O que faz muito sentido, né? A solução de muita gente para isso mesmo. Mas aí o sábio do Theo falou: pô, Mad, você parece bem perdida, mas talvez você devesse estar ok em se sentir perdida por agora mesmo. Tá tudo bem, você tá perdida e é o estado que você tá. Quem sabe você não se encontra daqui a pouco, né? Madeline diz que se lembra como eram as coisas quando ela se sentia normal ainda, embora ela ache que ela sempre foi um pouco estragada. Afinal, bastava acontecer algo um pouco mais doloroso para trazer o desequilíbrio e sempre a sensação constante de desajuste. O que importa é que Madeline odeia o tanto de controle que a má Madeline tem sobre ela. Eu não sei vocês, gente, mas toda vez que eu revejo algo sobre esse jogo, ou lendo agora, né, o roteiro que eu escrevi, contando os fatos do jogo, eu me sinto 100% Madeline das ideias, 100%, uma briga interna, um lado meu que sempre quis se sentir melhor, sempre quis ser menos tóxico, sabe? Mas ao mesmo tempo um outro lado, cara, virado no Jiraiya, bravo e principalmente essa sensação de ser controlada por uma onda que vem, né, como a Bad Madeline, assim, do nada, invade seus pensamentos, seus sentimentos, o seu corpo, te traz a sensação de pânico e a sensação de ser uma pessoa ruim que a Mad tem, de que ela é errada, de que ela tá errada, de que ela não serve, de que não é boa o suficiente e em resumo, uma pessoa ruim, né? Eu me identifico demais com esses pontos. Mais do que eu gostaria. A primeira vez que eu joguei Celeste foi em 2018. A gente já tá em 2024, né? No momento que eu gravo esse vídeo. Se tem uma coisa que me alegra é ver que mesmo que eu ainda me identifique muito com essa personagem, eu já me sinto de outra forma, de uma forma muito mais saudável. E a gente vai conversar aqui também sobre como a Mad foi fazendo para ficar mais saudável. Eu vou contar um pouco da minha experiência também. Quem sabe pode ajudar alguém. Porque até agora a gente tá falando das agonias, das aflições, né? A gente tem que vir também com algo pelo menos parecido com uma luz do fim do túnel, né? O que eu sei é que a Madeline vai nutrindo esse desgosto por esse lado ruim dela, esse lado que é o controlador, crítico, paranoico, cruel, que é extremamente cruel com ela mesma. E aí a Mad chega à conclusão de que ela não precisa mais desse outro lado. Esse lado é ruim, agora ela consegue perceber e ela vai deixar isso pra trás. E daí tudo vai ficar bem, ela finalmente vai conseguir escalar a montanha. E ela pega e diz isso confrontando a própria Bad Madeline. E fala na cara dela, e fala: é isso, chega, você fica aqui, agora a gente vai andar caminhos separados. E é aí que o bicho pega. Aí que o bicho pega. A Bad Mad fica maluca dizendo que não vai pra lugar nenhum. Esse lado ruim dela fica gigantesco, monstruoso, quase a engole. A Madeline fica quietinha e fica acuada, assustada. Mais uma vez a gente precisa usar a pena pra gente se acalmar, mas aí a Bad Madeline grita, a pena quebra e fala: isso aqui não vai funcionar, você acha que é só uma peninha pra você lidar comigo? Não é assim, não vai adiantar. Madeline não vai escalar a montanha se depender do lado ruim dela. E aí a Madeline cai o mapa inteirinho. Você que tava lá quase no topo da montanha cai para um lugar mais fundo do que você sabia que era possível estar. Madeline fica revoltada, com muito ódio, se conforma que nunca vai conseguir subir aquela montanha mesmo, não vai ter como, não tem como fazer isso. Aí ela encontra de novo a velhinha sábia do início, que diz para ela que às vezes o mais correto é admitir a derrota mesmo, jogar a toalha. A Madeline tá triste, frustrada, ela acha que vai ser assim pro resto da vida dela, que ela
sempre se sabota, que ela nunca vai ser capaz de fazer nada direito. Então a Madeline desiste. E aí a véia já veio com uma provocação. Nossa, logo agora que eu achei que você ia conseguir, muitos tentam subir essa montanha e ninguém consegue. Mas eu tava acreditando, porque eu nunca vi ninguém tão bravo com sua própria forma de ser. E nessa parte assim, achei engraçado, porque quem nunca, sabe? Quem nunca? Eu, pelo menos, tenho que admitir que muitos dos BOs que eu superei dentro de mim foi nessa de reconhecer, ver o jeito que eu sou e falar, cara, eu não aguento mais. Eu não aguento mais ser desse jeito. Pra mim, chega. E aí acabava sendo ponto de virada. Não um ponto de virada romântico que nem eu gostaria que fosse, né? De tipo, puf, e então eu mudei e hoje sou uma pessoa melhor. Não, mas aquele ponto de virada que pelo menos é aquele lugar, aquele momento da sua vida em que você começa a dar passos em direção à mudança. É tudo muito lento na vida real, não é rápido como em Celeste, você não zera em 6 horinhas, mas é possível, contanto que você tenha bastante paciência. Eu sei que a velhinha diz pra gente que o que tá nos atrapalhando de subir a montanha é a Bad Mad, até aí a gente já sabia, né? Mas daí a velhinha vem com uma ideia diferente. Por que você não pergunta? Ela diz, né? A velhinha diz. Por que você não pergunta, Mad, pra Bad Mad por que ela tá tão assustada? Madeline nesse ponto fica o quê? Assustada? Eu achei que ela tava brava, irritada, assustada. Mas de qualquer forma, a velhinha alerta que se isso não rolar, se ela não conseguir conversar e se resolver com o outro lado dela, tá tudo bem. A montanha tá ali pra ser escalada quando você quiser. A montanha é um lugar de cura. E o primeiro passo para a cura é o confronto. E agora, ao invés de fugir, Madeline começa a perseguir o seu lado assustador e sombrio. E vamos falar um pouco sobre a Bad Mad e esse lado sombrio dela? Eu não sei você, mas a Bad Madeline me lembra muito o meu próprio sistema de defesa. Pelo menos na época em que ele estava mais quebrado, né? Eu fiz um grande update no meu sistema e a minha Bad Madeline foi bem reduzida com a ajuda de muita terapia, autoconhecimento, meditação e medicamento. Eu recomendo que você faça esse upgrade aí no seu sistema também, caso necessário, tá? Ele ajuda demais. Ele não só ajuda demais, como ele também salva vidas, ok? Procure ajuda. Eu só sei que durante a nossa vida, a gente vai construindo a nossa Bad Mad, o nosso sistema de defesa interno. E a gente vai, tijolo por tijolo, delimitando até onde a gente pode ir. A gente vai construindo essa fortaleza em torno de nós mesmos. Às vezes uma fortaleza equipada de espinhos, lanças para machucar qualquer um que chegue perto. E mais do que tudo, essa construção de defesa, ela delimita e ela limita até onde você pode ir, até onde você pode esticar o seu braço, com que tom de voz você pode ou não falar, que opiniões você pode expressar, quem você pode ser. Simplesmente essa construção limita o que você pode mostrar e até mesmo sentir. Eu equilibrei cada peça dessa fortaleza que ao mesmo tempo me protegia e limitava o meu tamanho. E o que eu acho é que esse lado da Madeline aí, o lado mal, assim como o meu, queria desesperadamente deixar tudo exatamente como estava. É um lado que se parece com esse sistema de defesa perfeitamente construído para te proteger de qualquer dor, frustração ou rejeição. Esse lado tem um motivo claro para te proteger, porque ele quer se proteger também, ele quer se poupar. Uma montanha desconhecida abriga todo tipo de perigo, afinal. E muitas vezes a gente passou uma infância ou uma vida inteira aprendendo a se proteger desses perigos. Como é que do nada, para subir uma montanha, para fazer um caminho que você nunca fez de novo, você quer se livrar de tudo isso? Se livrar da parte que provavelmente te salvou por tanto tempo. Não é como se você fosse gritar com essa sua parte e ela fosse desaparecer. Então a Madeline vai em busca dessa sua pior parte, agora percebendo que essa parte pode estar assustada, pode estar com medo. E aí começa pra mim a melhor parte do jogo, a mais linda, que sempre me deixa um pouco emotiva. E só de lembrar eu fico um pouquinho emocionada, porque é muito bonito. Madeline começa a insistir para elas duas subirem essa montanha juntas. Enquanto isso, a Bad Mad fala: não vai subir coisa nenhuma, eu vou te levar até o centro da terra comigo, de tão baixo que a gente vai. Mas Madeline entende isso como um pedido de ajuda e continua indo atrás da sua pior parte para resgatá-la. Porque a gente sabe que quando a gente tenta crescer para além das nossas muralhas de defesa, a sua defesa, que foi feita para te proteger,
começa a te atacar. Palavras duras podem começar a ecoar na sua mente para você voltar exatamente a ser quem você era antes, para estar no lugar que você estava. Não fale nada para ninguém, não se expresse, não levanta a voz, aceita quieto. Tô falando aqui as coisas mais sob a minha ótica e o meu ponto de vista, né? Às vezes para você isso é outra coisa. Mas o que importa é que é um sistema que não quer que a gente experimente uma nova forma de ser, porque ele já conhece uma forma que funciona, que você tá vivo e funcional, mesmo que minimamente. Aliás, eu acho que é por isso que é tão difícil a gente mudar, porque a gente tem que imaginar todo um novo jeito de ser que a gente ainda não sabe como ser, que a gente não sabe o que nos espera, e a gente vai ter que ser daí sem as armaduras antigas. E mais importante, é preciso ir atrás, assim como a Madeline fez, da nossa parte que tá extremamente assustada, que acha que precisa se proteger. Porque se ela tá com tanto medo assim, ela sente meio que o tempo inteiro que tá sob perigo. E o que é a ansiedade e o pânico, minha gente, se não essa sensação constante de que nossa vida tá por um fio, de que se qualquer coisa, se você fizer qualquer coisa errada, tudo vai pro ralo. Eu sei que essa parte bonita aí começa da Madeline indo atrás da sua pior versão e elas vão começando a tentar trabalhar juntas. E a Mad dá palavras de conforto, tipo, vamos lá, você vai conseguir. A Bad Madeline tá com muito medo, ela solta e prende de novo, que nem tantas vezes a gente faz. Se entrega por um segundo e aí já se arrepende. Eu não devia ter falado aquilo, eu não devia ter sido tão solta, eu não devia ter sido tão eu devia ter prendido mais. Mas a boa Madeline vem sempre confortando e falando, não, é isso aí, vamos juntas. E enquanto elas vão se encontrando, elas conseguem dar pulos mais altos e mais altos, subindo, até que elas se encontram e elas se fundem. E elas se fundem num momento de completa aceitação da Madeline, do seu lado que tá assustado e tá com medo e que precisa de carinho e acolhimento. Porque independente dos motivos que te levaram a se sentir tão ansioso, tão frustrado, em perigo e assustado em relação ao mundo, você mesmo, com o seu melhor lado, com o seu lado mais luminoso e poderoso que conseguiu sobreviver, pode dar a mão para sua criancinha ali assustada e falar, tá tudo bem. A gente tá junto agora. Você não precisa mais dessas armaduras antigas. A gente pode tentar encontrar um novo jeito de viver. Vamos experimentar? Porque o jeito que a gente tava sendo tava machucando muito. Não tava valendo o custo. Você podia até estar protegido dentro da sua muralha, mas a que preço, né? Eu sei que assim as duas sobem a montanha, chegam lá em cima com extrema facilidade. Madeline sobe sem ser alpinista, sem querer quebrar nenhum recorde. Ela simplesmente não estava fazendo nada demais, mas resolveu se colocar em movimento e encarar cenários que ela não tinha disposição de olhar antes. No fim, é só esse movimento que a Madeline fez que foi capaz de levar ela para o fundo do poço e depois, consequentemente, para o topo da montanha. Ela se põe em movimento e assim ela encontra tudo que ela não queria, para então depois ela encontrar exatamente o que ela estava buscando. Eu não sei você na sua vida, meu amigo, minha amiga, o que você pode estar passando, mas eu acho que a história de Celeste pode nos inspirar muito, especialmente essa parte do fundo do poço e depois da subida. Às vezes é só chegando nos nossos piores lugares mentais que a gente consegue perceber como o cenário tá ruim, sabe? Que a gente consegue encarar tudo que tá errado. O problema é que às vezes a gente se identifica com esse cenário e acaba acreditando nas nossas piores vozes, como elas vêm com certa autoridade, escondidas atrás de fatos que parecem muito verdade quando você tá lá embaixo. A gente pode se confundir, você pode se esquecer um pouco do seu outro lado, do seu lado que quer subir a montanha. É por isso que é tão importante a gente ter um senso crítico fortíssimo ao prestar atenção nas vozes da nossa cabeça, sabe? Às vezes a gente ouve as coisas e admite elas como verdade, mas nem tudo que a gente pensa é verdadeiro, nem tudo que você sente é verdadeiro. E se você estiver num lugar mental ruim, é muito provável que pouca coisa do que você pensa sobre você seja verdade. E assim como em Celeste, espero que você tenha ânimo para tentar de novo, quantas vezes forem necessárias, até você descobrir um novo jeito de ser. Não tenha pressa, porque às vezes você passou uma vida inteira
usando aquele exato mecanismo de defesa. Não vai ser do dia para noite, você vai ser uma pessoa completamente diferente. Mas também não deixa para depois, se coloca em movimento, começa a caminhar, porque a solução vai aparecendo no meio do caminho. Começa a olhar para os seus lados e começa a olhar para sua luz também e para sua força. Começa a subir a sua montanha acreditando que talvez você consiga, e se você não conseguir agora tá tudo bem, ela vai estar para sempre aí para ser escalada e explorada. E eu não sei, mas eu gosto de pensar que aquela velhinha no início do jogo é a própria Madeline quando mais velha. Nem se parecem fisicamente, mas talvez psicologicamente, sim. A velhinha, ela nos diz muito sabiamente que não adianta reclamar que a ponte lá do início tá quebrada, não adianta reclamar para a administração porque o seu sistema de defesa tá quebrado, ou porque você não tá legal, ou porque a vida foi dura com você. Infelizmente, aprender a dar o pulo e passar pela ponte que tá quebrada é uma coisa que você tem que aprender. Você pode contar com ajuda no seu caminho, mas você é a única pessoa que realmente pode fazer isso por você. E se eu posso te garantir uma coisa é que você consegue, porque você conseguiu o mais difícil, você conseguiu construir, sobreviver dentro de um sistema de defesa muito dolorido e desagradável, e você conseguiu e chegou até aqui. Você não vai conseguir aprender a viver de um outro jeito novo, sem esse sistema agora, de um jeito que provavelmente pode até doer para você descobrir como é, mas depois vai te deixar tão mais livre, não vai mais estar te cerceando, não vai ser aquela muralha que te deixa preso no mesmo lugar, não vai mais ter aquele monte de espinho que machuca quem quer chegar perto. Você não vai mais precisar ficar brigando com cabo de guerra, brigando com força com esse seu lado que você odeia. Hoje eu consigo olhar esse lado meu, que é cruel comigo, com muito mais desconfiança. Eu sou capaz de ouvir a voz dele e falar: você acha que eu não vou conseguir? Ou que os outros estão falando isso ou aquilo? Tudo bem, você pode achar. Eu posso olhar agora os meus fatos. Eu sei que eu tentei isso aqui e deu certo. Eu sei que eu me comportei dessa forma com as pessoas e elas me aceitaram do jeito que eu sou. Eu sei que eu coloquei um limite ou outro e algumas pessoas foram embora, mas várias outras incríveis ficaram. No fim das contas, uma vez que você sobe a montanha de Celeste, você sempre se lembra que você foi capaz de subi-la. E por isso que é tão importante fazer essa jornada. Porque esse tesouro ninguém tira de você. O fato de que você conseguiu olhar para os seus piores lados, conseguiu superar alguns deles, é o seu superpoder. É o meu superpoder também. E eu mal posso esperar para fazer o lado B e C dessa jornada, porque assim como em Celeste, a montanha sempre vai estar lá pra gente escalar. E por mais que os cenários sejam muito parecidos ou pareça que você está repetindo a mesma fase de novo, nunca é a mesma jornada. Você sempre vai encontrar um tesouro, uma passagem secreta, uma fita que você não tinha visto antes. Vai encontrar um morango para depois fazer uma bela torta. Afinal, você mudou, sua percepção do cenário mudou, sua habilidade mecânica já mudou, sua profundidade para interpretar situações evoluiu. Seu coração já abriu novas feridas e cicatrizou algumas antigas. Eu mal posso esperar para fazer a minha próxima escalada na minha montanha. Independente do que vier, eu sei que eu vou sair muito maior do que eu era antes. Bom, gente, é isso. Se esse vídeo fez algum sentido para você, me conta aqui embaixo nos comentários, tá bom? Um beijo